Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. Conhecimento sobre partidos políticos, história dos partidos. Queria voltar um pouquinho nessa questão teórica para a gente, enfim, fundamentar melhor nossa conversa aqui. Filosoficamente, o que são partidos políticos? No Brasil temos dificuldade de se identificar com partidos, praticamente os partidos, a grande massa dos partidos são indistintas, enfim, há um certo fisiologismo. O que são os partidos políticos, Christian? Bom, os partidos, como diz o nome, são partes, né? Vem de parte. Quer dizer, os partidos são agrupamentos de representantes de uma parte da sociedade, de pessoas, agrupamentos da sociedade que se alinham a um determinado pensamento. Evidentemente que todos os partidos do mundo ocidental democrático, dentro deles também há diferenças de opinião, é natural que seja assim, onde há duas pessoas, há duas opiniões, mas os partidos são, e deveriam ser no Brasil também, agrupamentos com um mínimo de base ideológica que direcionasse as suas decisões para políticas públicas. Isso já deixou de acontecer no Brasil há um bom tempo, né? Eu diria que, para tentar fazer também uma longa história curta, a gente perdeu na história brasileira, depois do período autoritário, aquele amadurecimento que vinha vindo do pré-64. A gente tinha um sistema partidário, por mais críticas que a gente tenha, o modelo UDN, PSD, PTB e pequenos partidos era um modelo que estava avançando e indo no bom caminho. Ele representava aquela sociedade brasileira de 46 a 64. Sim. Com o bipartidarismo no período autoritário, a gente perdeu a formação e o desenho e o amadurecimento dos partidos que viriam depois. Então o que aconteceu nos anos 80 com a redemocratização é que tentou se resgatar, tanto as personalidades quanto os partidos foram resgatados daquele momento, mas depois de 20 anos. E a gente teve que passar por essa cooptação permanente que é a política brasileira, no período Sarney, que foi muito marcante, de instabilidade geral. Quando a gente chega em 1990, a gente tem um desmembramento, a descaracterização da representação partidária. De lá para cá, a gente não conseguiu mais resolver isso. Qual que é o ponto? Qual que é o problema? Porque, veja, me parece que os partidos representam mais ou menos naturalmente, se houver liberdade, as diversas ideias que circulam na sociedade. As pessoas se agrupam em torno de ideias, então, naturalmente, era esperado que os partidos tivessem força. Qual o problema? O que aconteceu aí? Acho que são três problemas. Primeiro, que são coisas que já foram vencidas nas democracias ocidentais há muito tempo. Fidelidade partidária é uma coisa de verdade. Se você não foi eleito por um partido e resolveu mudar de ideia, você perde o mandato. Isso acontece na Alemanha desde 49, para pegar um caso. E na próxima eleição tenta de novo. Então isso é uma coisa óbvia que não acontece no Brasil. Tem as janelas, essas coisas são surreais. Depois você tem o problema do financiamento. Quando você cada vez mais aumenta a possibilidade de ter recurso público para financiar partido, você incentiva vira um negócio, qualquer um a tentar ter um partido político. E é isso que aconteceu no Brasil. Você tem 34 partidos registrados, 70 na fila e 28 no Congresso. Isso não tem cabimento. Nem que tivesse 12 faria cabimento. Não existem 12 ideologias. E o outro problema além da fidelidade, é a cláusula de barreira, que também é uma obviedade, que agora está vindo devagarzinho, como tudo no Brasil, muito devagar. A cláusula de barreira, também, para pegar o caso alemão, existe na Constituição Alemã de 49 por causa da crise da década anterior, que foi justamente isso, não tinha cláusula de barreira, entrava qualquer coisa, deu no que deu. Tem que ter pelo menos, hoje lá, 5%, tem que estabelecer uma regra para não ter essa miríade de aventureiros que compõem o que a gente denomina hoje de presidencialismo de coalizão, que é o quê? Essa troca de favores, essa fisiologia permanente, em troca de espaço de televisão, em troca de cargo no governo federal, e cargos, etc. Todo esse modelo está instaurado no Brasil desde a redemocratização. Pode ter vindo do PT, pode ter saído do PT, governo novo, não importa. O sistema está assim. Ele está falido do ponto de vista partidário. A tentativa de se construir o Partido Novo, que está viva, é romper com isso. Tanto que a gente não utiliza dinheiro público. E é criticado, muito criticado por isso, mas assim, é para mostrar que é possível romper primeiro com a questão do financiamento e depois você construir bons quadros
políticos com pouco dinheiro e com competência administrativa. Mas é um trabalho de médio e longo prazo, porque quem é responsável por esse regramento é o próprio Congresso Nacional. E aí, regrar contra si mesmo é uma coisa pouco provável de acontecer. Então, é isso que a gente vive e continuará vivendo durante um tempo.